seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco a respeito das principais brocas odontológicas e os seus tipos. Quais são suas indicações, suas variações, o seu uso na odontologia. Então, se você quer saber sobre isso, não esquece de deixar o joinha e se inscrever nesse canal que ajuda muito a gente, tá bom? Então, gente, vamos mandar esse vídeo para aquele nosso amigo que sempre fica em dúvida sobre qual broca eu uso. Vou usar 1012, 1014 para abrir a cavidade, vou usar a 6, a 4 para remover cárie. Enfim, nesse vídeo a gente vai tentar te ajudar a saber um pouco mais sobre as brocas, ok? Bom, a gente sabe que a odontologia ela é uma profissão que é subdividida em várias áreas e essas subdivisões também cabem para as brocas. Então a gente vai abordar hoje diferentes tipos de brocas e a gente vai ver que essas brocas elas podem ser utilizadas em mais de uma especialidade. Então, por exemplo, uma broca 1012, 1014, você vai ver que a gente vai poder utilizá-la tanto na dentística quanto na endodontia e não é por isso que ela é específica da dentística, por exemplo. Então, elas têm um multiuso. A primeira dica que a gente vai dar nesse vídeo é como você não confunda as brocas. Então, primeiro, caso você compre todas as suas brocas naquelas embalagenzinhas, tipo essas da imagem, que quando a gente tira parece que todas aquelas brocas são iguais, a primeira dica que a gente vai te dar é você fazer a organização dessas brocas em broqueiros específicos. Então, compre broqueiros específicos caso na sua faculdade não disponibilize as brocas para determinada especialidade, compre os broqueiros e separe as suas brocas. Que ele até quando você esterilizar, quando você vir a lavar elas e fazer o seu uso, elas vão estar separadas e organizadas. E não esqueça de identificar o seu broqueiro com a especialidade e com o seu nome, viu? Então aqui a gente tem outro tipo de broqueiro, né? Esse broqueiro eu tenho um desses e geralmente esse eu pelo menos utilizo para prótese. Bom, gente, esse vídeo ele foi uma ideia de uma das nossas inscritas aí no canal, a Lívia. Então, a Lívia, ela disse, né, pra gente fazer um vídeo sobre brocas e pontas diamantadas, falando sobre as mais utilizadas indicações. Então, aqui, Lívia, está esse vídeo, né, que foi uma ideia sua e uma ideia muito bem-vinda. Então, se você tem alguma dúvida ou se você quer que a gente aborde sobre algum assunto que não temos aqui no canal, você pode deixar aí nos comentários ou responder a gente através da nossa enquete que a gente colocou aqui no canal. Então você vai lá em comunidade, tem uma enquete lá que eu pergunto qual o vídeo que você quer assistir mais no canal. Mas pode deixar aqui nos comentários também ou através das nossas redes sociais que está na descrição desse vídeo. Então a gente vai sempre tentar responder o máximo de dúvidas de vocês que tiverem ao nosso alcance, tá? Então a gente vai responder isso com o maior prazer. Então, vamos falar sobre as subdivisões das brocas odontológicas que a gente vai estudar. Então, existem diversos tipos de brocas e a gente vai falar sobre as principais, que são as brocas diamantadas, as brocas esféricas e as brocas transmetals. E dentro dessas brocas tem diversas subdivisões, mas a gente vai falar aqui sobre as principais. Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram que a gente aborde sobre algum tipo específico que não foi abordado na aula de hoje, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Então, existem diversos tipos, né? Existem as brocas de metal, transmetal, carbídeas crônicas, brocas de haste longa, carbídeas de peras, ovos, aneladas e especiais. Bom, gente, para a gente saber diferenciar as brocas, algumas delas são classificadas de acordo com as cores, em que essa verdezinha, por exemplo, ela significa que tem uma granulação mais grossa, então tem um corte mais rápido, um corte mais agressivo. Já a azul, por sua vez, ela geralmente tem uma granulação média e ela é escolhida para a maioria das situações clínicas. A vermelha, ela é uma broca mais fina e a gente tem a amarela, que ela é ultra fina. Então, a amarela a gente ainda vai mostrar aqui nesse vídeo. Então, vocês já sabem que essa granulação, elas vão ser de acordo com o calibre da broca. Mas, atenção, isso não é regra. Então, existem algumas brocas que não têm essa classificação. Algumas pode ser que essa classificação diz que ela tem um calibre normal e outras simplesmente não identificam. Então, a gente não pode confiar nessas que não há a marcação, certo? Então, é válido ressaltar que nenhuma dessas é específico para uma matéria, né? Como a gente viu anteriormente. Uma mesma broca a gente pode utilizar para diversas especialidades, ok? Bom, as brocas de odontologia, elas serão sempre usadas em conjunto com o nosso kit acadêmico. Então, com a alta rotação,
a baixa rotação, contraângulo, peça reta. E essas brocas, né, elas fazem aquele barulhinho específico da odontologia. Então, tem paciente que tem trauma daquele barulho, daquele motorzinho. Então, existe hoje, né, na odontologia convencional, outros tipos de brocas que são as brocas odontológicas por vibração ou por ondas de ultrassom. Então, essas brocas, elas vão emitir sons, né, o que vai facilitar a vida desses pacientes. Só que essas brocas, elas são as brocas mais caras, né, do que aquelas convencionais que a gente utiliza hoje no mercado. Então, hoje no mercado odontológico, a gente já consegue comprar broca a partir de R$ 6,50 ou até mesmo mais em conta, né, dependendo da marca. Então, essas por ultrassom, por vibrações que não fazem aquele barulho característico, elas costumam ter um preço mais elevado. A primeira que a gente vai estudar hoje são as brocas esféricas carbídees diamantadas. Essas, elas são utilizadas mais para a dentística, né, como a gente pode ver nessa imagem, essa imagem muito bonita, e remoção de tecido cariado e a abertura de cavidade. Um exemplo dessas brocas são a 2, 4 e 6. Essas brocas, elas são feitas de aço inoxidável e carbureto de tungstênio sintetizado, que vai possibilitar um corte mais eficiente, que reduz vibrações e, consequentemente, fratura. Como a gente disse, né, essa broca ela é menos invasiva e a gente utiliza ela para remover cárie e na abertura da câmara pulpar. Outro tipo de broca são as brocas diamantadas esféricas. Ela vai entrar ali na mesma base da esférica carbide, porém essas têm uma invasão maior. Então elas devem ter muito cuidado, né, ao serem utilizadas para não invadir o tecido pulpar. A gente usa essa broca também para a abertura de cavidade em dentística e a gente tem que utilizá-la com mais cuidado por ela ter esse alto calibre. De exemplo dessas brocas são a 1012, 1014, 1016, 1019, enfim. Essas brocas, elas vão penetrar o material de forma mais fácil e com menos risco de trincas, de fraturas, como em restaurações de porcelana. Então, essas brocas a gente também pode vir a utilizá-las em prótese. Então, essas pontas diamantadas, elas são utilizadas também para desgastar o esmalte e a dentina. Se você já pegou prótese na faculdade, você já deve ter feito ali, né, o formato ali para o dente receber a coroa. E a gente vai utilizar essas brocas, né, a 1014, a 1016. Elas vão ser utilizadas em baixa, média e alta rotação. E quando elas são utilizadas, né, principalmente em alta rotação, na maioria dos casos, a gente sempre deve utilizá-las irrigadas, tá? Então, vamos deixá-las irrigadas porque elas são mais violentas, né? Elas são brocas que têm um desgaste maior. Então, a irrigação, ela vai evitar a fricção, né, desse calor que acontece com a broca e o dente. Outro tipo de broca dentro da diamantada esférica é a broca ponta, também chamada de chama ou de pera. Essa broca ela pode ser utilizada em alguns materiais, como resinas, cerâmicas, acrílicas, e as suas pontas elas vão ter granulação fina e extra fina. Então, essa ponta dessa esfera ela tem uma extremidade arredondada, vai ter uma ponta mais cônica, e ela pode ser utilizada também em materiais, como a gente disse, né, que é a resina e a cerâmica. Ela é utilizada mais para acabamentos e também é utilizada para refinamento das superfícies vestibular, palatina, lingual das restaurações. Elas, na maioria das vezes, a gente utiliza para fazer o desgaste oclusal. Então, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre checagem de pontos de oclusão. Se o link não estiver na descrição, vocês podem entrar no nosso canal em que a gente explica como fazer a checagem de oclusão. E se essa oclusão estiver alta, a gente pode vir a remover, né, aquele material restaurador alto, ou até mesmo aquela estrutura dentária, com essas brocas diamantadas pera. Bom, gente, aqui nesse próximo slide, a gente também tem um tipo de broca pera, broca chama, e essa aqui é uma de granulação fina e extra fina. A fina, ela vai estar, essa aqui é a fina, e ela não vai ser muito comum, né, quanto a extra fina. A gente geralmente utiliza mais a extra fina. E essas são as brocas, né, que a gente pode utilizar também, chamado de pera e chama. Outra broca que a gente tem vai ser a broca diamantada com uma ponta e uma haste longa. Ela já é caracterizada, né, por ter uma haste longa em aço inoxidável e geralmente utiliza ela para alta rotação. Ela não tem uma validade assim que a gente fala, vai durar 3 meses, 6 meses.
Ela é uma broca mais forte, então ela não quebra com tanta facilidade quanto outras brocas. E essa broca, assim como uma das primeiras diamantadas que a gente disse, ela é indicada para abertura de cavidade. Então, é uma das primeiras brocas, né, que geralmente a gente vai utilizar na faculdade. E uma dessas brocas é a 2133, 33F ou FF, que é fina e extra fina, 2237, enfim. Essas brocas, elas vão ter angulação fina e extra fina, como a gente disse, e elas são indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regulariza margens, né, cavos superficiais e operações de descortinização de esmalte em restaurações. A gente também pode utilizar essa broca para fazer um acabamento, mas geralmente a gente vai optar por fazer o uso, né, da broca tipo pera ou chama. Outra broca que a gente tem são as brocas diamantadas cônicas. Essa broca, por conta da sua extremidade inativa e delicada, ela vai permitir infiltrar-se subgengivalmente nos preparos muito profundos. Então, essa broca, ela é uma broca muito boa, né, que a gente utiliza, ela é um alto padrão e ela tem de vários colarinhos, né, azul, que é a fina, a amarela, que é a extra fina, e a fina, que é a vermelha. Então, as brocas diamantadas cônicas, elas vão apresentar, né, um desgaste tanto para esmalte e dentina, a gente utiliza elas em usinagem, ajuste e refinamento de peças protéticas, então a gente utiliza ela, né, também para a prótese e a dentística. Ela geralmente é utilizada para refinamento de materiais como resina composta e é uma broca que tem um formato de troncocônica. Um desse tipo de broca é a 3080, 3081, 3082 e ela geralmente vai ter uma granulação média. Então essa broca, se você tiver um kit somente para dentística, ela com certeza vai estar lá. Na mesma broca que tem a de dentística, vai ter lá na broca de prótese essa broca diamantada crônica. Por ela ter essa extremidade, né, ela vai entrar ali com mais facilidade ali na gengiva, então vai poder fazer com que você tenha um melhor acesso ali na área cervical, ali que vai estar próximo à gengiva. Até mesmo porque a sua ponta, como ela é arredondada, ela não é uma ponta que tem uma extremidade ativa, então ela não vai machucar o paciente. Por fim, a gente vai falar sobre as brocas transmetal. Então, essa broca transmetal, elas são brocas que vão possuir um corte de maior eficácia e eficiência. Então, se a gente comparar essa broca transmetal com a broca diamantada crônica anterior, a gente já difere de cara, né? Ali a sua extremidade, que é totalmente de metal. Apesar do material, ela não é uma broca tão cara, ela tem um custo relativamente baixo. E com o fabricante, né, ele diz que ela possui um corte que vai facilitar e penetrar restaurações de amálgama ou até materiais de metal como porcelana. E a gente pode utilizar ela tanto em prótese quanto em dentística, mas geralmente essa broca a gente utiliza em prótese. A composição dela é de aço carbide e a gente utiliza ela em alta rotação, é formato cilíndrico ou pera. Pela a sua extremidade ser de metal, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar essa, né? Para que a gente não faça ali um trauma no nosso paciente, para que a gente não invada ali o espaço biológico. Então, vamos ter cuidado com essas brocas de alta rotação, que elas são um perigo, viu, gente? Aqui, continuando a falar sobre as brocas transmetal, apesar do nome da marca, né, serem muito fortes, elas são brocas cilíndricas com a ponta arredondada. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar que a ponta dela é mais redonda. Porém, ela é uma broca que é indicada para corte em estruturas metálicas, como, por exemplo, coroas protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas, produzidas em estrutura sólida de carbeto de tungstênio. Lembra que no início da aula a gente falou um pouco que existem alguns tipos de brocas que são utilizadas em ultrassom, em vibrações? Essa broca, ela tem uma pequena capacidade de eliminar vibrações e também vai fazer diminuição do tempo operatório. Porém, ela não é uma broca muito utilizada, né, nos dias atuais. Ela é uma broca nova no mercado, mas as suas características, elas prometem trazer uma boa facilidade ali, né, para o cirurgião dentista. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários e nos indiquem mais vídeos para que a gente possa abordar aqui no canal. Vídeos que sejam de temas específicos ou temas amplos,
O que você quiser pra gente vai ser muito bem-vindo, porque nós temos uma ampla variedade de assuntos para falar e quando vocês nos guiam, fica muito mais fácil para nós. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato também com a gente através das nossas redes sociais, que está aparecendo na tela. O Instagram, @canal Resumo de Odonto, o nosso e-mail e também o chat aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É isso, valeu!